Justa causa. Que susto, né? O tema delicado e assustador, porque realmente é uma situação gravíssima na relação de trabalho. Hoje a gente vai trazer aqui todas as implicações e questões que falam da justa causa, que é quando o empregado de fato é demitido por alguma falta grave que ele cometeu na relação, e eu vou trazer tudo no vídeo para vocês hoje. Meu nome é Marcelo Sibindelcaro, eu sou advogado, especialista em direito do trabalho e empresarial, e hoje nós vamos falar da temida justa causa, que nada mais é do que a demissão de um funcionário por um ato grave cometido. Hoje eu trouxe até a colinha aqui de novo para poder trazer essa informação bem completa, justamente por conta do artigo 482 da CLT, que é onde a justa causa está regulamentada. Então, o que ocorre na justa causa na prática antes da gente entrar na lei seca em si? É quando o funcionário ele comete algum dos atos de maneira ou reiterada, né, ou mesmo se for algo mais grave e pontual, que estão elencados ali no artigo 482, que façam com que perca ali a confiança na relação de trabalho e emprego. Tá? Qual que é o ponto central dessa questão, que eu sempre trago aqui, principalmente para as empresas que eu assessoro? A situação é bem delicada, porque muita gente quer de fato já demitir. Qualquer coisinha que o funcionário faça, vamos demitir por justa causa e tal. Opa, tem que tomar muito cuidado na prática, pessoal. Por que tem que tomar cuidado? Porque a justa causa é, de fato, a punição mais severa da justiça do trabalho. Então ela quebra muito fortemente esse vínculo empregatício. Por quê? Primeiro, a pessoa não tem direito a sacar o fundo de garantia, ela não pode se habilitar no seguro-desemprego, ela não tem direito, inclusive, a férias proporcionais, ela vai perder muitos benefícios da quebra do vínculo empregatício, diferentemente como se fosse uma quebra comum, né? Uma dispensa sem justa causa. Ele tem direito a se habilitar no seguro-desemprego, a sacar o fundo de garantia, a ter a multa dessa rescisão, que é de 40%, né? Então a justa causa ela é bem delicada. E ela, por ser delicada, ela tem que ser bem provada. O conteúdo probatório da efetiva situação ocorrida ali na relação tem que ser comprovado. E esse ônus probatório é da empresa, tá? Então, quem está demitindo por justa causa? Obviamente a empresa. Então, a empresa tem que ter ali um conteúdo probatório, principalmente documental, de fato, possa lhe gerar e manter essa justa causa lá dentro quando o processo for para o judicial. Por que eu digo lá dentro quando for para o judicial? Porque ocorre muito e é muito comum a reversão da justa causa, que é quando o empregador não cuidou ali de fato dessa parte comprobatória e não tem elementos suficientes que configurem essa justa causa. Então, por exemplo, um funcionário que ele tem, vamos dar um exemplo muito comum, que são as faltas reiteradas, faltas que são injustificadas. Então, por exemplo, o funcionário ele simplesmente falta. O empregador pode descontar do dia dele? Pode, mas isso é penoso, é danoso para o empregador, porque depende da mão de obra desse empregado, né? Então, de fato, essa situação também é ruim para o empregador. Então, ele vai lá e dá uma advertência e desconta essa falta. Aí, a pessoa ela faltou mais 6 vezes no mês. Então, tem que ir advertindo, suspendendo, utilizando os mecanismos de comunicação judicial e documentais para proteger a empresa em eventual justa causa, porque as faltas reiteradas sem justificativa, sim, geram justa causa. Então, tudo isso é como você comunica e como você registra essa situação, né? Então, tudo tem que ser muito bem provado e eu vou trazer aqui várias questões que envolvam essa questão, essa situação, né, de comprovação. Mas antes, existem algumas regrinhas para validade, das quais me incomodam um pouco, uma opinião mais pessoal na condição de advogado empresarial, porém, a gente tem que seguir a lei, né? Então, obviamente, a questão que eu concordo que é a proporcionalidade, então, a primeira regra, a proporcionalidade, ela tem que ser proporcional, tá? Não pode ser qualquer tipo de ação que o empregado tome que gera justa causa. Outro ponto é a gente chama de imediatidade, que a empresa deve punir tão logo tome conhecimento da falta. Todavia, esse é um caso que me incomoda muito. Por quê? Muitas situações em que o funcionário, por exemplo, subtrai valores da empresa,
O funcionário que subtrai produtos, você não descobre de imediato. Isso já vem acontecendo, já é uma situação reiterada. E aí, para provar isso, muitas vezes a empresa não tem um sistema de gravação ou não consegue comprovar. Então, ela precisa permitir que isso aconteça para que ela prove. Então, a questão da a gente chama de imediatidade, me incomoda um pouco, mas é uma regra. Tá? E bis in idem, que a gente chama que é a não punição dupla, ou seja, o trabalhador não pode ser punido 2 vezes pela mesma falta. Então, óbvio, de falta o mesmo tipo de situação, né? Então, vai mudando. As faltas reiteradas, por que elas geram, de fato, uma justa causa? Porque o empregador precisa da demanda do empregado também, e são faltas de dias diferentes e injustificadas. Então, a somatória delas gera. Mas o tipo de problema ela tem que ser modificado, né? Diferente. E eu vou trazer para vocês a questão aqui do artigo 482, que elenca diversos, aqui nas alíneas do 482 estão todas as constituições de justa causa. Então a gente tem ali o ato de improbidade, a incontinência de conduta ou mau procedimento, né? A negociação habitual por conta própria, condenação criminal do empregado passado em julgado caso não haja suspensão da execução da pena. Olha para você ver quantas questões que geram a justa causa, né? Então, desídia no desempenho das respectivas funções, isso acontece muito, embriaguez habitual ou em serviço, tá? Então, por exemplo, assim, essa questão, voltando um pouquinho na linha aí, desídia no desempenho das respectivas funções. Por exemplo, você que tem um líder na empresa, no setor produtivo, e você você paga um plus salarial para que tenha um líder que vai cuidar. Esse líder deixa a Deus dará, deixa os funcionários não usar o EPI, deixa errar os horários de marcação lá no controle de ponto, deixa rolar as relações conforme os empregados queiram. Ele não está exercendo a função dele, ele está em desídia com a função que ele está sendo pago para isso. Então a empresa tem que advertir, depois suspender e, se permanecer, justa causa, tá? Então, violação de segredo da empresa, isso acontece muito também. Muito. Por quê? As empresas, por exemplo, que trabalham com fórmulas. A fórmula, por exemplo, de um medicamento, de um produto alimentício, de um suplemento, são fórmulas de segredo industrial. Então, a pessoa não pode divulgar, o empregado não pode divulgar, que também dá justa causa. Tá? Ato de indisciplina ou insubordinação. O funcionário que começa a se negar. Não, eu não vou fazer o que o senhor está me pedindo. Fala para o chefe dele. Mas peraí, se está dentro do contrato, está previsto, e a pessoa começa a se negar, ela está tentando cavar uma demissão. Isso é muito comum acontecer. E aí, então, obviamente, a gente, na condição, por exemplo, de advogados dos empregadores, temos que cuidar para que isso não se repita e não aconteça. E, de fato, configura a justa causa, né? Abandono do emprego é a pessoa que simplesmente falta por mais de 30 dias sem dar justificativo, então deu um abandono de emprego, tá? Ato lesivo à honra ou à boa forma praticada no serviço contra qualquer pessoa. Então, as brigas, questões físicas também geram justa causa. E várias questões. Quando eu sempre digo para vocês aqui, o contrato de trabalho é uma relação de mão dupla. Tem obrigações do empregador, muitas tem. Tem do empregado? Também. Então, tudo isso é o que constitui justa causa, né? Ato lesivo à honra, à boa forma ou ofensas físicas praticadas contra o empregador ou superiores hierárquicos também acontece, tá? Prática constante de jogos de azar, pode parecer bobeira, pessoal, mas isso tem muito nos setores aí das empresas, principalmente o setor produtivo, que fica um pouco mais distante do administrativo, né? O setor administrativo, você tem ali a visão do proprietário ou de um gerente geral um pouco mais presente, né? O setor de produção das empresas é mais difícil, então isso acontece de fato, tá? E a linha M, eu gosto muito dela, de dar esse exemplo, eu dei uma vez isso lá num primeiro vídeo que eu fiz, porque ela fala aqui, perda da habilitação dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Perda da habilitação, pessoal. Se você é um propagandista de empresas, se você é um motorista de empresa e a condição para o seu trabalho é ter a sua CNH ativa, legal, se você perde ela, por exemplo, em um bafômetro, você pode perder seu emprego, você sabia disso? Olha que situação, por quê? Porque você perdeu a CNH, você cometeu um ato ilícito, mesmo que seja em atividades pessoais, mas que de fato fez com que você perca o requisito referente à sua condição de emprego. Olha só, e muita gente não sabe disso, né? Então, e de fato a sua dispensa pode ser por justa causa.
beleza? E você perde todos aqueles direitos que a gente falou no começo do vídeo, tá? É muito delicado, é um tema que demanda muitas situações. Obviamente tem muito entendimento jurisprudencial sobre questões de reversões ou não, né? Casos práticos que, por exemplo, a gente tem no escritório, isso é muito comum, pessoas que subtraem, por exemplo, o maquinário. O maquinário está encostado ali, o patrão não vai usar mais. Ele vai e leva embora. Leva embora sem pedir autorização. Gera justa causa. Porque você está levando um bem, você está se apropriando de um bem que não é seu. Isso é muito comum, gente, por incrível que pareça, tá? Pode parecer que para algumas pessoas, nossa, não, é muito comum. Então, detalhe, e eu tenho casos desses no escritório, obviamente não vou poder citar nomes dos envolvidos, porém casos desses que, na primeira instância, a pessoa conseguiu a reversão da justa causa porque a gente aplicou a justa causa no administrativo, beleza? Ele entrou, fez o pedido, conseguiu a reversão da justa causa em primeiro grau. Entramos com recurso, conseguimos manter, ou seja, reverteu a decisão, modificou a decisão de primeiro grau e manteve a justa causa aplicada lá na esfera administrativa. E depois a pessoa ainda entrou com o recurso de revista, que é o que manda lá a matéria para o TST, nós vamos trazer vídeo sobre esse assunto depois, e lá foi mantida a justa causa. Olha só, por quê? Porque esse empregado específico subtraiu uma máquina, inclusive uma máquina de um custo relativamente expressivo, sem pedir autorização para o proprietário. Então olhe para você ver como tem muitas questões, inclusive, que são fáticas, né? De cada caso, é tudo muito de cada caso. E aí cabe a você, empregado, a você, empregador que está vendo o vídeo, a você, advogado que está vendo o vídeo, identificar de uma maneira mais correta a situação e poder orientar, se orientar, buscar informações concretas e que de fato tragam ali um bom entendimento da situação. Beleza, pessoal? Dúvidas? Só mandar aqui que a gente vai respondendo. Um forte abraço, até mais!